Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus, de todo o povo, aleluia. Esse Jesus que ainda hoje nos conduz, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo céu, com imenso amor. Os discípulos fizeram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Bom dia, a paz do Senhor, meus amores. Mais um dia aqui na presença do Senhor, mais uma manhã de bênção e de vitória. Estamos aqui novamente para refletir na palavra do Senhor, para examinarmos as Escrituras. E eu quero já deixar aqui um beijo e um abraço para todos meus amados irmãos, amigos que estão nos seguindo, que têm contribuído com este canal, que têm se inscrito, que têm dado joinha para nós aí, aqueles que têm compartilhado. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, dando este apoio, porque é a palavra do Senhor, que é necessário que a palavra do Senhor seja pregada. Aqui nós estamos apenas refletindo na palavra do Senhor, examinando as Escrituras, né? Para que a gente possa aprender um pouco e aliviar a nossa alma, alegrar o nosso coração nessa manhã com a palavra de Deus, que é um momento de reflexão, né? Que nós possamos refletir na palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui para nossos amigos e irmãos no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Eu quero estar deixando aqui a partir do verso 13, a partir do versículo 13, onde fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Versículo 13 vai dizer assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? Respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Bom, até aqui, até o versículo 24, uma palavra também conhecida dos nossos amados irmãos, né? Já conhece essa palavra, que é sobre os discípulos que estavam desanimados,
Nessa manhã tem muitos que se encontram desanimados, né? Na presença de Deus. Mas aqui vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Já era terceiro dia. Jesus, ele morreu na sexta-feira, ele foi crucificado. E esses discípulos que estavam com ele viram o sofrimento de Jesus, viram que ele foi crucificado, mas Jesus, enquanto estava ali com eles, ele falava que era necessário que ele morresse, que ele padecesse, que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Muitos creram e outros não creram. Mas eles aguardavam esse dia ansioso, aguardavam o terceiro dia muito ansioso para que viesse ver Jesus ressuscitado. Só que eles não viram. Eles estavam tão assim decepcionados, tão tristes, tão angustiados, e eles não perceberam que já era o terceiro dia a qual Jesus tinha prometido. E ali eles resolveram voltar. Eles resolveram ir embora, decepcionados, né? Eles moravam em Emaús, era uma aldeia distante, né, da cidade de Jerusalém. Aí eles foram caminhando, foram embora, desanimados, decepcionados, tristes, pegaram o caminho deles e foram embora. E no caminho eles iam falando acerca de Jesus. Quando de repente Jesus apareceu caminhando juntamente com eles, eles continuaram conversando. Não perceberam que era Jesus. Jesus estava caminhando com eles. Aí Jesus parou e perguntou para ele: por que está triste? Por que vocês estão falando? E eles se admiraram, falando: mas você é forasteiro, você é peregrino aqui em Jerusalém, você não sabe o que foi que aconteceu esses dias, né? Nós estamos falando do profeta que era poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E eles estavam falando de Jesus. Ali foram conversando e Jesus ali começou então a falar para eles, né, o que era necessário. Aí Jesus fala aqui na palavra do Senhor: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que profetas disseram. Os profetas disseram: porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Eles estavam assim, com a mente fechada. E Jesus conversou com eles ali, e Jesus foi abrindo a mente deles, foi falando das escrituras, e eles foram ouvindo. E quando chegaram na aldeia de Emaús, onde eles moravam, eles iam parar ali. Jesus fez com que ia continuando, ele falou assim: fica conosco essa noite, porque já é tarde, o caminho é perigoso, entra aqui, vamos comer pão na minha casa. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. E Jesus entrou ali, sentou na mesa, e ali Jesus pegou o pão, partiu o pão e abençoou. E naquele momento, eles perceberam que era Jesus. Naquele momento, os olhos dele foram abertos no momento do partir o pão. E naquele momento, Jesus desapareceu. Aí um olhou para o outro. Por acaso não ardia o nosso coração quando ele vinha falando das escrituras? Então eles entenderam que era Jesus ressuscitado. Aí eles se alegraram, voltaram: vamos voltar para Jerusalém e vamos contar para todos que nós vimos já Jesus. O que eu quero dizer nesta manhã é que enquanto eles saíram de Jerusalém, estavam indo para a aldeia, eles estavam pensando nas coisas passadas, nas coisas que aconteceu, no sofrimento, e tinham esquecido da promessa que Jesus tinha feito. Eles não estavam crendo na promessa. Então eles ficaram decepcionados porque eles não viram Jesus. E eles saíram ali conversando, entristecido, cabisbaixo, porque esqueceu da promessa do Senhor. Mas quando eles encontraram com Jesus e Jesus falou acerca das escrituras, então foi-lhe aberto os olhos. E quando foram abertos os olhos, eles entenderam que era Jesus. Por acaso não ardia o nosso coração? Porque quando Jesus está na nossa presença, nós estamos perto de Jesus, o nosso coração arde. O nosso coração ferve, as nossas pernas tremem na presença de Jesus. E quando eles convidaram Jesus para entrar,
Olha que coisa linda e maravilhosa, eles convidaram Jesus, eles não conheceram que era Jesus, achava que fosse um peregrino, mas mesmo assim eles convidaram para entrar, porque era costume dos judeus hospedar pessoas, hospedar os peregrinos na sua casa, e eles hospedaram a Jesus. Por isso que nós temos que sempre convidar Jesus para entrar na nossa casa. Nós devemos convidar Jesus para entrar na nossa casa, porque quando Jesus entra na nossa casa, nossos olhos serão abertos, nosso coração vai arder, nós vamos sentir uma alegria, vamos esquecer o passado. Eles estavam lembrando do passado, estavam lembrando das coisas tristes que aconteceram ali na cidade de Emaús, e esqueceu, ali na cidade de Jerusalém, perdão, aconteceu em Jerusalém o sofrimento de Jesus, como Jesus ali, ele foi morto e crucificado. Eles estavam tristes e decepcionados, mas Jesus encontrou com eles no caminho. Foi no caminho que Jesus encontrou com eles, e eles convidaram Jesus para entrar em sua casa. E quando realmente Jesus entrou na casa deles, os olhos deles foram abertos. Então, nessa manhã, convida Jesus para entrar na tua casa. Convida Jesus para entrar na tua vida. Convida Jesus para entrar no seu coração. Jesus, ele está procurando, ele está caminhando com você lado a lado. Ele só está esperando você convidar ele. Porque muitas das vezes ficamos tão afadigados com tantas coisas, entristecidos com os acontecimentos passados, com as coisas tristes que aconteceram na nossa vida no passado, e esquecemos de convidar Jesus para entrar na nossa vida, entrar na nossa casa. Nessa manhã, convide a Jesus para entrar na sua casa, porque ele quer fazer morada, ele quer abrir os seus olhos, ele quer te dar alegria, ele quer te dar paz. Louvado seja Deus, ele fez a promessa, com certeza ele vai cumprir, assim como ele fez a promessa ali, juntamente com os seus discípulos, com todos aqueles que o seguiam. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou até o Pai, e vou lhes preparar morada. Então Jesus, ele ressuscitou, ele foi lá para o céu preparar a nossa morada, mas ele está aqui também no meio de nós, ele está aqui andando junto conosco, mas é necessário eu e você convidar Jesus nessa manhã. Convida Jesus, convida ele para entrar na sua casa, convida ele para entrar na sua família, para entrar na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus sonhos. Convida ele só está esperando que você o convide para entrar e fazer parte da sua vida. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, como ele prometeu, e ele está aqui no meio de nós, ele está entre nós, mas é necessário que eu e você o convide para a nossa vida. Jesus, ele é educado, ele não entra, sem ser chamado. Então é necessário que nós convidamos a ele para morar conosco, para ficar conosco, para fazer parte da nossa vida, da nossa família. E quando Jesus estiver conosco, que nós sentimos essa alegria, nossos olhos forem abertos, então nós vamos anunciar aos outros, assim como eles fizeram. Vamos voltar para Jerusalém e vamos falar aos outros que Jesus, ele vive. Então, nessa manhã, Jesus, ele vive, e convida ele para entrar na sua casa. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com esta palavra para o seu elevo espiritual nesta manhã, e convide Jesus. E não se esqueça de deixar o seu joinha aí e compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal, e que Deus os abençoe nesse dia. Chame a Jesus, convide a Jesus para fazer parte da sua vida, amém? Deus abençoe, beijo no coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.